Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do Atlético sobre o Vasco e do bom empate do Cruzeiro lá no Pacaembu diante do Corinthians. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabinho. Estamos aí mais uma vez para falar do futebol mineiro aí que continua aí, né, mantendo essa média, essa ascensão aí do futebol mineiro essa temporada, que o pessoal tá de olho aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tá com medo do futebol mineiro esse ano, né? Tá com medo mesmo, né? Mesmo porque a gente tá ganhando tudo. Quer dizer, o Cruzeiro ainda não ganhou. Mas pelas probabilidades matemáticas, Josias, já dão conta. Alguns dão 85, outros dão 98 ponto alguma coisa. Mas é isso, o Cruzeiro tá bem encaminhado rumo ao título brasileiro, né? Exatamente, com esse empate conquistado ontem, né, acabou sendo beneficiado pela derrota também do Botafogo, abrindo 8 pontos aí pro Botafogo. O Cruzeiro mantendo a média dele, inclusive dentro de casa, tem tudo aí para assegurar o terceiro título brasileiro, né, no caso. Só que ainda faltam 15 rodadas, né? Exatamente. Então a torcida do Cruzeiro tem que ser mais paciente e esperar, né? Exatamente. E se você quiser participar conosco, internauta, basta acessar o portal Tempo e usar a hashtag SuperFC ao vivo pelo Twitter. Josias, vamos começar então falando do Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou às 4 horas, conseguiu um bom empate, como eu falei, lá no Pacaembu. Num primeiro tempo em que o Cássio acabou com o jogo, né? Ele foi o grande nome da partida e evitou, assim, um desastre maior para os paulistas. Você também vê dessa forma? Sim, vejo. O Cássio foi o grande destaque dessa partida, defendendo, fazendo várias defesas importantíssimas no primeiro tempo, inclusive lances ali cara a cara, um lance com o Newton, depois o outro lance com o William. Foram lances que o Cruzeiro poderia ter aberto o placar no Pacaembu e ter saído de lá com a vantagem. Fora isso, no segundo tempo o Cruzeiro deu uma caída, né? Diminuiu bastante seu ritmo. Mas aí eu quero que você me fale melhor sobre isso. O que aconteceu? O Marcelo Oliveira, o que o Marcelo Oliveira fez com o Cruzeiro no intervalo do jogo? Pois é, acabou tirando o Borges, né? A gente descobriu depois aí que o Borges estava sentindo um pouco ainda. Foi até uma orientação do preparador físico do Cruzeiro para tirar o Borges de campo. E aí o Cruzeiro teve que mexer, colocou o Júlio Batista e com o Júlio Batista o Cruzeiro perdeu bastante, porque eu acho que o Júlio Batista entrou mais numa função de meio campo, tentando também subir ao ataque, mas o Cruzeiro não rendeu muito não e ficou muito parado, apenas presenciando os ataques do Corinthians, que foram muito mais decisivos na segunda etapa, principalmente com o Emerson, que deitou ali, né, no segundo tempo. E o Cruzeiro passou muito aperto, só foi melhorando gradativamente com a entrada de Anselmo Ramon, quem diria. É isso que eu ia te falar. Exatamente. Tá aí outro vacilo para mim, na minha opinião, do Marcelo Oliveira. Por que o Anselmo Ramon antes do Dagoberto? Eu realmente não consigo entender essas coisas. Eu acho que ele queria um jogador que fizesse exatamente. Ele viu que o Cruzeiro perdeu. Mas o Júlio Batista não podia jogar mais adiantado? Mais adiantado, como jogou contra o Botafogo, mas contra o Botafogo foi isso. Foi isso que aconteceu. Acabou numa preferência para um jogador mais de área, né? Para tentar a finalização. Mas vamos, o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon não é jogador do nível de Cruzeiro. Exatamente. Ainda mais desse Cruzeiro que a gente está vendo, né? Acho que ele está acreditando mais pelo que o Anselmo Ramon fez, né, lá bem atrás. Mas quando que ele fez alguma coisa? Eu quero no início do ano lá. Josias, me relembre, quando o Anselmo Ramon fez alguma coisa? Ele fez aquela jogada lá do Dagoberto no primeiro clássico, no primeiro jogo do Cruzeiro oficial na temporada. Mas pouco, né? Pouco. E depois ele machucou, o pessoal até discutia se ele iria disputar ali uma posição com o Luan, né, que é pra você ver, o ataque do Cruzeiro melhorou bastante, se a gente for analisar, né, que no início do ano era Luan, Anselmo Ramon ali brigando ali com unhas e dentes para ser o titular do Cruzeiro e foi mudando ao longo do tempo. E aí acabou que depois ele ainda tirou o William, né? E promoveu a entrada, agora eu me esqueci de quem foi a terceira substituição que o Cruzeiro fez. Foi o Anselmo Ramon e depois tentou colocar mais um jogador de ele tirou o Dagoberto e colocou o William. Colocou o Dagoberto no jogo. Tirou o William e colocou o Dagoberto. Aí que ele, depois dos apelos da torcida gritando, é Dagoberto, o Dagoberto entrou no jogo e teve ali uma possibilidade de fazer o gol se não fosse também a questão ali do Júlio Batista, que poderia ter tentado encobrir ali o Cássio, sabendo da fase que o Cássio estava somente no primeiro tempo. Encobrir você está exigindo muito, você não acha? Não, podia ter um feito tudo. Chutado pro gol, driblado o nosso
grande amigo Cássio. Mas Ele ele podia ter não feito fez. tudo, passar pro Dagoberto, não chutar em cima do goleiro do Chutou Corinthians. em cima né? do Ele fez a goleiro. única coisa que ele não podia. Exato, chutou em cima do goleiro e naquele momento o Botafogo já estava sofrendo a virada lá do Bahia, né? Então o Cruzeiro poderia ter aberto 10 pontos de diferença ali. O Botafogo teve que ficar numa situação muito mais tranquila, tendo em vista que o próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Internacional. E não tem problema, né? Já que o Cruzeiro conseguiu abrir um ponto, ou seja, a vitória do Bahia ajudou o Cruzeiro demais. Por falar nisso, o bicho que poderia ter dado aos jogadores do Cruzeiro podia mandar lá para Salvador, né, Josias? Deve estar rolando as malas aí já, né? Ninguém tá sabendo, o campeonato já tá chegando aí falta 15 rodadas, mas talvez comece a estar voando algumas malinhas de menos aí. o Botafogo, né? Que o Botafogo como não tem dinheiro nem para pagar salário, não vai ter como pagar mala. Tá tendo condições de fazer isso no momento, não, o Botafogo. Isso é muito sério mesmo, com o que está acontecendo com o Botafogo. Na verdade, o que aconteceu com o Botafogo, né, Josias? Eu já falava isso aqui. Perdeu pro Cruzeiro de 3-0. Moralmente, o time ia ficar abaixo no domingo. É claro que a gente não esperava que ele fosse perder pro Bahia, mas o Bahia vem de uma sequência muito boa. Tinha acabado de ganhar, por exemplo, o Internacional lá na Arena Fonte Nova. Exatamente. E todo mundo tava falando, esse era o problema, né? Todo mundo dava como certo essas 2 vitórias do Botafogo diante de Bahia e Ponte Preta. Agora já não é mais assim. Não tem jeito, é uma situação em que o Cruzeiro ficou muito tranquilo na liderança do campeonato e a coisa está ficando feia para os outros times, né? A gente vê o Atlético Paranaense voltando a subir. É claro, o Atlético Paranaense a gente sabe das limitações do time, mas voltando a subir. O Grêmio, na minha opinião, Campanha... ele para. Sempre quando a gente acha que o Grêmio vai, ele para. Assim o Internacional nem se fala. Eu não sei nem por que o Dunga ainda é treinador do Internacional. Talvez eles estão esperando aí. O que é engraçado essa situação, né? Porque a gente fica parando para pensar também o Mano Menezes, que saiu agora, o Tite também nessa complicada situação no Corinthians, né? Que muito se fala que talvez poderia ser algum complô de jogadores para derrubar o treinador. Enquanto isso, no Internacional, a gente vê, né, assim, o Inter vai lá, ganha uma partida, a gente não vê nada. duas. A gente não vê nada. A gente vê um time sem defesa, na verdade. É um time que tem, assim, um nome com os jogadores que tem lá. Se você olhar o papel mesmo, olhar no papel, o Inter, você fala assim, não, o Inter vai ser campeão do mundo, né? Se eu parar pra pensar nessa situação. Olha o exagero, Josias. Daqui a pouco vai chegar um monte de mensagem aqui pra mim, porque campeão do mundo, segundo os nossos internautas, assim, ou metade deles... Tô falando é assim, o Galo Mineiro. Tô falando assim, se for, parar pra pensar, por exemplo, o ano que vem, o Inter vai classificar entre ser campeão brasileiro, Josias, eu não concordo com você só por um detalhe. Um time tem que ser equilibrado. Não, com certeza, que a gente o time tem que começar, o time tem que começar do gol. Isso. Um time que tem Muriel no gol não pode ser campeão nem do Campeonato Gaúcho de Futebol. Pois é. E foi, né? O Internacional foi. Pior que foi. Juan não tá jogando no mesmo nível que a gente pensava que ele estivesse. É assim como o Lúcio também. O Índio tem 40 anos, gente. Não pode ser zagueiro de um time igual o Internacional. O Gabriel é ex-lateral em atividade. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que o Inter, ele vive totalmente às custas de D'Alessandro. Bolívar tá no Botafogo, desculpa, que ele tava no Internacional, então... Vive às custas de D'Alessandro, né? Que não joga contra o Cruzeiro no próximo fim de semana, inclusive, né, Se o D'Alessandro jogar bem, o Inter regula. Se ele não jogar bem ou estiver fora, o Inter vai mal, mas vai mal mesmo. Não sei. A minha opinião com relação a essa concorrência que tem o Cruzeiro na liderança do campeonato é bem... O Cruzeiro pode, na minha opinião, ele vai ganhar o campeonato. Claro, não dá pra falar de um time que tem 72% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, que é muito equilibrado, né? Mas convenhamos, o Botafogo decepciona, o Internacional decepciona, o Grêmio decepciona. O Atlético Paranaense não decepciona porque a gente achava que esse time ia ficar entre 10º e 20º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas e o resto, né? E o Corinthians, e o Flamengo, São Paulo também. E o Vasco, e o São Paulo, e o Santos. Santos ali no meio da tabela. Santos, que por sinal, é que fez esse time do Cruzeiro ser o que é. Com a venda aí do Montijo. Então, o Cruzeiro tá dando bons passos rumo ao título brasileiro. Eu até lembro, né, que esse confronto do Cruzeiro contra o Corinthians foi interessante, que a imprensa paulista destacava, né, que o dinheiro que o Corinthians gastou na contratação do Pato, né, os 40 milhões de euros, o Cruzeiro conseguiu montar o time dele, né? Então, para você ver a disparidade, o Pato que continua não regulando,
sendo o banco do Corinthians. Não, ele não tá regulando nada. Há muito tempo, né? Que ele não tá fazendo nada. Não tá regulando nada. nada. Ele tá mais preocupado em namorar, em sair. Curtir a vida. Em sair nas revistas de fofoca. Do que jogar Não, futebol. agora falando sério, o Pato é um grande jogador. Ele vai, pra mim, na minha opinião, ele vai ainda se firmar como um atacante titular do Corinthians. Mas isso leva um tempo, é um processo que passa, enfim. Eu vou pedir pro Fausto. Fausto, roda os melhores momentos pra gente, por favor, de Corinthians 0, Cruzeiro 0. O Cruzeiro já começou matando, né? Esse aí é um cruzamento da esquerda. O William de primeira. Cássio defendendo. Aí o Egídio chutando de perna esquerda. Agora Aí o bom lateral Igor, né, que fez uma boa jogada ontem, e o Emerson cabeceou por cima. Engraçado, eu tô vendo o jogo com meu cunhado, nesse lance, falando que o Egídio estava sozinho na marcação e que não tinha ninguém na cobertura. E o Douglas passou como quis dele. Então, exatamente. Se o Cruzeiro quiser realmente ser campeão brasileiro, precisa consertar essa situação do Egídio na lateral esquerda, porque a coisa tá feia ali. No jogo contra o Botafogo a gente já estava vendo isso, né? O Cruzeiro perdeu bastante ali e o Botafogo atacou justamente do lado do Egídio. Exatamente. Colocou ali, né, o Yuri. Exatamente. O Yuri, bom jogador, inclusive, né? E nesse último lance, como a gente viu, o Júlio Batista errou um gol que ele não podia ter errado, como ele já comentou aqui. E podia ter ontem garantido o campeonato, né, Josias? 10 pontos. 10 pontos seria uma situação muito difícil até porque a gente de alguém tirar. Destacava também que o Cruzeiro, com essa sequência aí, pegando Corinthians e Inter, também seria decisivo. O Cruzeiro iniciando essa sequência, ganhando do Corinthians, seria muito mais vantajoso, mas segurou pelo menos o empate e já está de bom tamanho tendo em vista a derrota do Botafogo. Josias, os últimos 6 jogos, o Cruzeiro conquistou 16 pontos dos 18 possíveis. Então, não tem nem o que faz a gente pensar que o Cruzeiro não vai continuar nessa toada? O que pode acontecer com esse time que não vai pra frente, que não vai ser... Não vou falar que não vai ser campeão brasileiro, mas o que pode atrapalhar o Cruzeiro a dar passos mais fortes daqui em diante para o título brasileiro? Acredito que só se o Cruzeiro entrar numa questão de oba-oba, já ganhou muito grande e ficar completamente desfocado aí do objetivo principal, que é conquistar o título, vencer as suas partidas dentro de casa, também conquistar bons resultados fora de casa. Assim, só se passar uma coisa assim, uma briga no elenco, tá longe disso também o Cruzeiro, né? Então, acredito que é muito difícil, é só se acontecer uma grande tragédia de o Cruzeiro abrir mão aí de ser campeão brasileiro, porque se o Cruzeiro não confirmar... Mas abrir mão para quem? Abrir mão, o problema é esse, né? Se o Botafogo vai ter abrir força, mão para quem? Ter força para chegar lá em cima. Né? Eu vou pedir pro Fausto. Fausto, põe, por favor, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com os resultados da rodada. Vamos ver? Aí a gente vai ter a resposta, Josias, para quem que o Cruzeiro pode perder o campeonato. Tá aí Fluminense 1, Curitiba 1. Fluminense também não deslancha. Aí o jogo das 9 horas do dia 21, sábado, Vitória 0, Grêmio 0. O Grêmio também não ganha de ninguém. Aí vira a página os 8 jogos de domingo. Goiás 1, São Paulo 0, Botafogo 1, Bahia 2, Corinthians 0, Cruzeiro 0, Internacional 0, Portuguesa 1, Náutico 0, Flamengo 0, Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 0, Galo 2, Vasco 1, Santos 2, Criciúma 1. Agora vamos para a tabela de classificação. O Cruzeiro já abriu 8 pontos do segundo colocado. Já tem 20 gols de saldo para cima do segundo colocado. Tem 3 vitórias a mais que o segundo colocado. Só perdeu 3 jogos o campeonato inteiro. Aí você chega no Botafogo, que já tem números um pouco mais modestos, né? 42 pontos, que é um baita campeonato para um clube na situação em que está financeiramente o Botafogo. O Atlético Paranaense já tem 41, ou seja, o Atlético Paranaense já vai em busca dessa segunda colocação. Na sequência tem o Grêmio, que parou no campeonato. Só que a distância do Grêmio, quarto colocado, fechando o G4, para o Internacional, 5 pontos. Já são 5 pontos. O quinto colocado do Colorado. E do Inter para o Cruzeiro, já são 16 pontos, Josias. 16 pontos.
E aí a gente vai no Atlético, que já está em 8º colocado, o Atlético subindo a ladeira no campeonato, 31 pontos, tem um jogo a menos e está 19 pontos do Cruzeiro. Então, o Atlético, se vencer, ele já vai para, vamos falar, vai ficar na 5ª, 6ª colocação, já que o Santos também tem um jogo a menos, né? E aí a gente vira a página, bom, aí já nem disputa de campeonato, né? O Corinthians está com 31 pontos, Curitiba tem 31 também, o Fluminense, que campeão brasileiro, faz uma campanha, na minha opinião, vexatória, tem 30 pontos. O São Paulo conseguiu dar uma respirada, tem 27 pontos, mesmo com a derrota de ontem, na 15ª posição. O Flamengo, que é o primeiro fora da zona da degola, tem 27 pontos. Aí temos Criciúma, Vasco com 24 pontos, Ponte Preta e Náutico, esses dois sim já virtualmente rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aí, Josias, a gente vê um campeonato em que os adversários do Cruzeiro também não estão ajudando o campeonato, né? É uma situação em que a gente já viu outras vezes. Em 2003 a gente viu isso. O São Paulo, em 2 das conquistas, não precisou da última rodada. E o Fluminense, ano passado, com o Atlético sendo o grande rival do Fluminense, mas não teve fôlego até o fim para conseguir tirar o título do Fluminense. Para você, José, a pergunta vai ser muito simples. Quanto tempo falta para o Cruzeiro ser campeão brasileiro? Essa é o anseio da torcida do Cruzeiro, está fazendo contas aí para segurar já o caneco. A gente está querendo deixar claro aqui, antes de você concluir a sua pergunta, a sua resposta, Josias, deixar claro aqui que a gente não está subindo no salto alto, não é isso. A questão é que os números estão aí. Enquanto eu não coloco o Cruzeiro com 98% de chance de ser campeão, como alguns sites de estatísticas já dão, né, Josias? Eu calculo ali entre 70% e 80%. Mas é inevitável que a gente faça essa pergunta, né? Porque o time está muito bem e não é só no plano de classificação, não. No plano técnico também você vê uma superioridade do Cruzeiro muito maior em relação aos outros, né? Inclusive no jogo contra o Corinthians adotando uma postura, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo tinha que partir para cima, o time já está na situação, está naquela crise tremenda, a torcida reclamando, então teve que partir para cima. Mas no primeiro tempo a gente viu um respeito assim grandioso do Corinthians com o Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro teve uma posse de bola muito superior ao Corinthians. Eu vou até levantar esses números aqui. Superior ao Corinthians no primeiro tempo. O Cruzeiro dominando as ações do jogo, teve a oportunidade de fazer os seus gols, de fazer o gol, inclusive para abrir o placar e conquistar e segurar talvez no segundo tempo para buscar essa vitória. Não conseguiu fazer, mas o que a gente viu foi o Cruzeiro com muito mais, né? Assim, ficou muito mais próximo até de marcar o gol do que o Corinthians, né? Então, é o respeito que os outros times já estão tendo em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro também que não sabe o que é perder dentro de casa desde o início da temporada. O Cruzeiro vai ter adversários dentro de casa, a gente pode colocar aqui, depois que acabar essa fase de internacional, adversários um pouco mais complicados. O Cruzeiro vai ter Criciúma dentro de casa, vai ter Ponte Preta dentro de casa. Eu vou fazer eu tô com os dados aqui, a gente pode fazer um prognóstico no futuro, mas falando dos números de ontem, posse de bola, 51-49 para o Cruzeiro, sendo que no primeiro tempo fechou 60-40%. 60-40%. As finalizações, o Cruzeiro bateu 5 vezes para o gol, o Corinthians bateu 4. Só que o Corinthians errou mais, foram 11 chutes errados contra 4 do Cruzeiro. Desarmes, o Cruzeiro conseguiu 25, o Corinthians também 25. Lançamentos na grande área, o Cruzeiro fez 21, o Corinthians fez 16. Faltas cometidas, o Cruzeiro bem mais faltoso, fez 26 faltas contra 15 do Corinthians, e o Corinthians teve um escanteio a mais que o Cruzeiro, 4 contra 3. E aí a gente abrindo aqui as próximas rodadas de Cruzeiro, a gente vai falar também do Botafogo. O Cruzeiro pega o Inter no Estádio do Vale, lá em Novo Hamburgo, onde o Inter também não está ganhando, vai jogar com 4 desfalques. O Cruzeiro, na minha opinião, é favorito para vencer esse jogo. E se quisesse ser campeão, dá o recado realmente pro Botafogo que a coisa não tá boa pro Botafogo, tem que ser nessa vitória. Já que o Botafogo vai enfrentar quem? A Ponte Preta em casa. Isso. E a Ponte Preta não é o Bahia. Certo? Certo. O Atlético Paranaense vai pegar o Vitória em casa, mais um jogo em casa do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma tabela muito interessante comparado ao Cruzeiro. Ele sempre joga 2 fora
Sempre quando ele joga fora, o Cruzeiro joga dentro. Exatamente. E vice-versa. Na 25ª rodada, aí a coisa começa a ficar mais preta, tanto para Atlético Paranaense e para Botafogo. Porque o Cruzeiro pega a Portuguesa no Mineirão. O Atlético Paranaense visita o Grêmio na Arena Grêmio. E o Botafogo pega o Fluminense no Maracanã, já é um clássico. É um clássico. Sendo que o mando é do Fluminense. Na 26ª rodada, a coisa fica mais feia ainda pro Botafogo, porque vai encarar o Grêmio. No Maracanã também. Ou seja, essa sequência de jogos no Maracanã, se o Botafogo não aproveitar agora, na minha opinião, desiste, vai disputar a Copa do Brasil, porque não tem como também. O Cruzeiro visita o Náutico na Arena Pernambuco, onde o Náutico também não ganha de ninguém. É uma situação em que os próximos 3 jogos do Cruzeiro eu considero ele como favorito. E fora que vai voltar pro Mineirão. E volta pro Mineirão. Desses 3 jogos, você joga 2 fora, inclusive. Isso. Então é muito difícil você pensar que o Cruzeiro não pontue dessa forma mais contundente, né, Josias? Isso. Porque para os adversários que acham que não dá, que dá para tirar essa vantagem do Cruzeiro, tem que passar a torcer pro Cruzeiro não pontuar também, né? Porque o que está acontecendo é isso, o Cruzeiro está pontuando, ninguém está pontuando atrás dele, e aí fica muito difícil o campeonato se manter dessa forma, né? Fica muito complicado. O Botafogo, a gente tem que citar que o Botafogo, ele não... Além disso, o Botafogo vai disputar a Copa do Brasil, tá aí, vai encarar o Flamengo, e o Flamengo tá na crise, e o Botafogo, acredito eu, que o Oswaldo de Oliveira deve pensar muito, muito mesmo, que o Botafogo tem totais condições de passar o Flamengo nessas quartas de final da Copa do Brasil. E fora isso, o Inter, que é o adversário do Cruzeiro, também joga pela Copa do Brasil, né, nesse meio de semana. Então pode o Dunga, E detalhe do Inter, ele joga numa quinta-feira. Isso, na quinta-feira. Na quinta-feira. Ou seja, o Cruzeiro vai ter a semana inteira para treinar. E enquanto E o Inter vai ter 1 dia e meio, né? 1 dia e meio, fora os desfalques que o Inter também possui. Exatamente. Então o Cruzeiro também tem que ganhar essa partida. Lembrando que o Cruzeiro também pega o Grêmio dentro de casa, que é um compromisso que o Cruzeiro também precisa vencer. O Cruzeiro precisa atropelar seus adversários dentro de casa também. Porque, pela projeção matemática também, vendo a questão dos outros times, o Cruzeiro também, se vencer todas as partidas dentro de casa também, acredito eu que o Cruzeiro fica bastante ali, muito mais. Faltam 7 ou 8 jogos em casa do Cruzeiro. Faltam 8 jogos. Seriam 24 próximo. pontos. Já tem 50 a 74. Fica muito difícil próximo. não ser campeão com 74. Só ganhando dentro de casa. Lembrando que o Cruzeiro, diferentemente do Atlético, o ano passado, que sofreu muito no segundo turno, no segundo turno e no primeiro, por não ganhar fora de casa, o Cruzeiro vem mantendo uma regularidade fora de casa. Então, aí que aumenta mais ainda a chance do Cruzeiro conquistar o título brasileiro, né? Por conta tanto dos bons resultados dentro como fora de casa. Tem isso. E o Inter não terá D'Alessandro, Índio, que na verdade é um reforço, na minha opinião, para o Internacional. Internacional. E o Ayrton. Isso. Tá bom não, né? Tá não. Vai ter o Escoco, né? Que é uma das esperanças do Inter. O problema do Inter não é o ataque. Nunca foi o ataque. O problema é para trás mesmo. A gente sabe como é que é as dificuldades que o Inter possui aí E o Dunga E o Dunga, que é uma dificuldade muito maior ainda, né? Pelo que o Dunga faz com suas equipes, né? Talvez ele não está conseguindo aproveitar aquilo que ele tem em mãos. Agora, se o Inter também tropeçar na quinta-feira, o problema é esse, né? Vai demitir o Dunga e aí ninguém vai ficar naquela indefinição. Pode ser, isso é tudo uma suposição, mas vai que o Inter perde, demite o Dunga, coloca um técnico interino, vira aquela confusão, aí só na outra semana que o Inter vai ter um treinador fixo, no caso. Então tudo pode acontecer, inclusive até mesmo o Dunga cair diante do Cruzeiro, né? Ou antes, se empata com vitória, tá fora. Tá fora. E aí jogaria... Bom, enfim, não vamos ficar especulando não, porque são não é um momento, né? 6 dias ainda pro jogo. O Cruzeiro tem que aproveitar mesmo a sua superioridade e fazer valer porque ele é líder do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E o Atlético, Josias? O Atlético conseguiu uma boa vitória ontem diante do Vasco, 2-1. Já vou pedir para o Fausto rodar os gols desse jogo para que eu e Josias comentemos aqui, né, Josias? Com certeza. Falar desse jogo do Atlético. O Atlético conseguiu essa vitória aí importante e colocando o Vasco lá embaixo.
Primeira jogada, Fernandinho tabela com Ronaldinho Gaúcho, que golaço, que gol de Atlético de Libertadores, senhoras e senhores. Exatamente. Por que esse time não estava assim desde o princípio do Campeonato Brasileiro? Esse é o questionamento que a gente levanta, porque o Atlético seria, na minha opinião, seria um dos rivais aí do Cruzeiro, né, brigando aí por esse título brasileiro, com certeza. Mas o Cuca foi dar aquela declaração falando que o interessante seria a Copa do Brasil, e aí o Atlético desbandeirou um pouco. Enquanto o Atlético ficou brincando no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro levou a sério e já tá lá na frente. Exatamente. Aí um gol do Ronaldinho Gaúcho, gol contra, sei lá. Bom, pra mim foi gol direto, mas enfim. E aí o gol do Vasco. Josias, me explique o Vitor. O Vitor falou que ele ficou com medo ali, porque parece que o jogador do Vasco, o atacante, chegou com o pé um pouco alto. Aí ele deu essa explicação, né? Que ele ficou com medo do pé do atacante ali do Vasco. E acabou. E você acreditou nisso? Ele disse isso, né? Você acreditou nisso, Não, ninguém acreditou, né? Porque do jeito que ele saiu ali, foi complicado. Ele errou, falhou. Errou. Fez até um ótimo. Fez três defesas maravilhosas antes de tomar fez um ótimo jogo ontem, mas errou. E aí é que tá, né? Você vê um grande goleiro também, até na hora de falhar com sorte, né? Se você falhar contra o Vasco em casa, com 2-0... Aí dá pra segurar. Convenhamos, né? É a falha que todo goleiro gostaria de sonhar sempre. O Vasco não deu nenhuma pressão assim pro Atlético, fora essas 3 defesas do Vitor. Porque esse gol também foi achado, né? Foi o vacilo do Vitor. Mas o Atlético tomou uma pressão que não precisava ter tomado. Tomou o gol, ficou um pouco acuado, custou entrar no jogo novamente. Aí tem o Ronaldinho Gaúcho, o Tardelli errando gols inacreditáveis. O Dátolo errou também outro gol inacreditável. Cara a cara. Mas é impressionante como o Atlético dorme. O Atlético dormiu no jogo no segundo tempo. Parou. Ficou com preguiça de jogar futebol. E aí eu te pergunto, o Cuca falou novamente ontem em chance de título, Josias. O que você fala pro Cuca? Tá complicado, muito complicado pro Atlético. Não, muito complicado não, fala reto, Josias. Tá muito distante, né? O Cruzeiro tá lá na frente com 18, né? Se não me engano, 19 pontos. 19 pontos do Atlético. É uma situação que o Cuca vai ter que torcer pro Cruzeiro ir perdendo tudo até chegar um momento que os dois vão se encontrar. Eu tava fazendo uma brincadeira com o Thiago Nogueira, nosso repórter aqui do Jornal Tempo. O que faria o Atlético ser campeão brasileiro? Senhoras e senhores, um negócio inacreditável. O Cruzeiro teria que fazer campanha de Ponte Preta, 19º colocado. Teria que ter um aproveitamento de 33% daqui pra frente. Exatamente. 33%, Josias. Uma coisa que não dá pra pensar. E o Atlético teria que fazer uma campanha de 74%. É superior à campanha que o Cruzeiro tem feito até agora. Exatamente. Então, gente, vamos falar real aqui para o nosso internauta, né? Não dá. O Cuca tá... Eu não sei nem porque o Cuca tá falando isso. A gente já falou que semana passada, a gente tá falando isso outra vez. Cuca, para de falar isso. Para de falar. Acredito que o Cuca não vai nem parar de falar. E aí, o que me deixa louco, o que me deixa revoltado, são os colegas de imprensa falando, ele tem que falar isso mesmo e tal. Poxa, então seja coerente com suas palavras. Por que falou, então, após ganhar a Copa Libertadores da América, que não dava? Ele mesmo. Ele falou. Ele sabe. E estavam só 4, 5 pontos atrás. Agora tá 19, vai falar que dá? Ele sabe, ele tá querendo jogar pra torcida, né? Então, e Josias, e tem um detalhe que é sensacional nessa história. Eu e o Thiago, a gente só fez a projeção contra o Cruzeiro. Ou seja, não quer dizer que ele vai passar o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Internacional, o Santos que está na frente dele. Tem que torcer, além de torcer para o Cruzeiro perder tudo, tem que torcer para os outros times também não ganharem. Então vai ficar como o campeonato? Vai ficar assim, o Atlético todo mundo vai perder, o Atlético vai passar. Ou seja, ninguém joga contra ninguém, né, Cuca? Brincadeira. Isso pra mim é brincar com a inteligência do torcedor. Não, o torcedor também tá ciente disso, né? Mas então que assuma isso, né? E que fale pro seu treinador pra parar com essa bobagem. E o que é interessante, que eu acho tão mais bonito quando o Ronaldinho sai de campo depois da vitória e fala: o nosso objetivo é treinar não. Ele não falou isso, mas o nosso objetivo é caminhar no Campeonato Brasileiro, ter um foco no Campeonato Brasileiro pra chegar voando no Mundial de Clubes. Que é muito mais importante, né, pro Atlético. É isso. É dar a liga a esse time aí que agora tá jogando, o Fernandinho tá entrando muito bem. Então, é isso, é treinar mesmo, treinar pro Mundial de Clubes. É isso que o Atlético tem que como eu já falei aqui algumas vezes,
É interessante lembrar que o Atlético vai pegar o Bayern de Munique. Lá nisso, o Bayern de Munique já meteu 4-0 no Schalke 04 lá em Gelsenkirchen, na Veltins Arena. Enfim, né? É o melhor time do mundo. Não dá para discutir isso. É um time sensacional. Mas enfim, se ganhar no Mundial de Clubes, se não ganhar, pouco importa. Para mim, assim. Claro que se ganhar vai ser sensacional. Vai ser uma festa em Belo Horizonte que a gente... Nem essa da Libertadores a gente viu. Mas... Se tivesse focado no Campeonato Brasileiro, Josias, essa é a minha briga com o Cuca. Podia estar até a frente do Cruzeiro. Com certeza. Porque tem um time parelho, tem um time tão bom quanto o do Cruzeiro. Tá certo que o momento do Cruzeiro é sensacional. Nenhum time no futebol brasileiro esse ano teve essa sequência de 8 vitórias que o Cruzeiro teve. São, já sei lá quantos jogos invicto o Cruzeiro tem. Mas é impressionante como o Cuca ficou... Perdeu o foco no campeonato. Ontem podia ter sido uma vitória muito mais tranquila se o time não tivesse tido um apagão no segundo tempo. Mas é isso aí, o Galo tá caminhando, para mim fica entre os 4 primeiros colocados com o pé nas costas. Basta jogar o futebol que a gente está acostumado a ver. Basta isso. Agora, falar em título Atlético aí não dá mais, né? Era pra gente estar comentando isso há 2 meses atrás, agora já não tem jeito mais. Agora, do jeito que o campeonato tá caminhando aí, o Cuca falou que... Segundo ele, né, é a vitória que ele está esperando aí em cima do Criciúma, né, que é o jogo que o Atlético tem ainda para fazer. E aí ele projetou também uma vitória sobre o Cruzeiro no Clássico, que o Atlético vai jogar dentro da Independência. Mas ainda assim a diferença para o Cruzeiro, né, se o Cruzeiro continuar ganhando e mantendo essa diferença para o Atlético, e vale citar que o Atlético tem que continuar ganhando tudo, né? Cairia para 16 pontos, faltando o quê? Umas 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Como é que seria isso para o Atlético? Aí teria que continuar torcendo para o Cruzeiro perder tudo e fora seus adversários ali, Botafogo, Inter, Grêmio, Atlético Paranaense. Na minha opinião, a melhor das situações para o Atlético se aproximar do Cruzeiro, eu digo aproximar mesmo, seria o Cruzeiro não ter empatado ontem, perdido ontem. E aí joga 13 de outubro contra o Atlético vai lá e ganha do Cruzeiro. E ganhar esse jogo que está faltando. Aí seria a diferença de 12 pontos, né? Isso. Mas seria 12 não, né? Agora seriam 11. Seriam 11 já que ontem empatou. Seriam 11, mas não aconteceu. O Jair Santos de Montes Claros, Jair, se aqui tá quente, Montes Claros, eu não imagino como esteja, viu? Deve estar fervendo. Mas enfim, o Jair fez 2 perguntas aqui pra gente, Josias. 2 não, né? Um comentário e outra é uma pergunta. O primeiro comentário dele, ele falando que o Atlético continua Atlético. Ou seja, se tiver um morto e alguém pronunciar o nome do Atlético no velório, o morto levanta. Sou atleticano, mas vejo assim. E a pergunta é, o time do Cruzeiro está bom ou os outros times que estão ruins? Abraços. Jair, o Cruzeiro tá voando. Tá voando. Eu não vi ninguém esse ano ou nos últimos 2 anos pressionar o Corinthians do jeito que o Cruzeiro pressionou ontem. Nem contra nem na derrota do Corinthians pro Goiás, eu vi o Goiás pressionando igual o Cruzeiro pressionou ontem. E um time que vence 8 partidas, empata 1, dos últimos 9 jogos vencer 8, dos últimos 18 pontos ganhar 16, não é assim, né? Contra o Botafogo, o Cruzeiro mostrou por que é o melhor time brasileiro da atualidade. Acabou com o jogo, o Cruzeiro acabou com o Botafogo. Hora nenhuma o Cruzeiro se sentiu ameaçado pelo Botafogo. Ganhou, foi soberano e jogou muita bola. Agora, é aquilo que a gente está falando. Talvez o Cruzeiro, a gente estava até brincando aqui, conversando com o Felipe Ribeiro, um dos nossos editores aqui do jornal, ele falando que se o Cruzeiro estivesse disputando um campeonato do ano passado, com o Atlético daquele nível, com o Fluminense daquele nível, o campeonato seria muito mais apertado. O Cruzeiro não estaria voando do jeito que está. Futebol é complicado a gente comparar épocas, mas eu também concordo com ele que o campeonato estaria mais interessante. O Cruzeiro estaria brigando contra Fluminense e Atlético na disputa pelo título brasileiro. Não seria esse mar de rosas igual está acontecendo agora, né, José? Com certeza, não seria. Até porque a gente já está falando aqui sobre a irregularidade das outras equipes que estão disputando com o Cruzeiro. Como o Botafogo ontem, a gente não esperava, né? Apesar do Bahia ter vencido o Inter, a gente não esperava que o Bahia chegasse no Maracanã e vencesse o Botafogo.
Nem o próprio torcedor do Botafogo acreditava nisso, tanto que quando o Cruzeiro ganhou do Botafogo, a gente percebeu vários torcedores do Botafogo falando que estaria tranquilo porque o Botafogo ia ganhar fácil do Bahia e da Ponte Preta dentro do Maracanã. Agora e aí não é também assim. é um pouco de arrogância achar isso. Agora não é assim mais, né? E tanto é também que o Internacional não consegue também emplacar no campeonato, o Grêmio vem só empatando, empata ou perde, né? E ganha uma partida esporadicamente, continua ali brigando ali em cima, né? Não assusta tanto. E o Atlético Paranaense talvez seja o adversário mais, junto com o Botafogo, mais contundente aí pro Cruzeiro nessa luta aí, mas só que o Atlético Paranaense também, né? Eu acho que o Internacional teria chances. Teria. Se não fosse tão ruim jogando em casa. Isso. Se não tivesse muito a falta do Beira-Rio. Mas Cruzeiro em 2010 jogou na Arena do Jacaré e foi vice-campeão brasileiro. Disputou até o fim com o Corinthians e Fluminense. Pois é, mas não dá, não há desculpa. O Corinthians em 11º colocado, com um time que tem um faturamento de 300 milhões de reais. O Corinthians não dá, não tem condição. Isso pra mim bastante nesse campeonato. Fora isso, outras equipes também tradicionais que estão bem longe, como o caso do São Paulo mesmo, apesar que a gente também já viu o São Paulo desde o início da temporada aí sofrendo bastante. Cambaleante. Sofrendo bastante, classificando a Bacia das Almas para as oitavas da Libertadores. E quando defrontou o Atlético, foi massacrado. Eu vou abrir aqui o site do nosso ilustre professor Tristão Garcia, gaúcho que manja muito de futebol, né, Josias? Isso. No site dele tem tudo sobre chances, classificação, Libertadores, rendimento. E a situação é essa. Cruzeiro tem 85% de chances de ser campeão brasileiro, segundo o professor Tristão. O Botafogo tem 7%. Uma diferença enorme. O Atlético Paranaense tem 5%. E o Grêmio tem 3% de chance. Ninguém mais tem chance. Acabou a chance, segundo o Tristão, acaba no 4º colocado. Libertadores. O Cruzeiro tem 99% de chances de estar na Copa Libertadores em 2014. O Botafogo tem 87%. O Atlético Paranaense tem 84%. O Grêmio tem 63%. Inter 15%, Santos 14%, Goiás 13%, Bahia 4%, Bahia 5%, Vitória 5%, blá, blá, blá. O Atlético tem 100%, óbvio. Mas esse 99%, segundo o próprio professor, é quase 100%, mas é quase mesmo, é 99,8%. Então é absurdo esse aproveitamento do Cruzeiro. Aí no rebaixamento, que isso interessa também ao Atlético, claro que eu não estou falando que o Atlético vai cair, tá, gente? É porque ainda tem aqui existe a chance matemática. Do Inter para baixo, o Atlético tem 1%, o Inter tem 1%, o Goiás tem 2%, Santos tem 2%, aí vai variando. Aí você vem, o São Paulo tem 21%, o Flamengo tem 31%, Criciúma 54%, Vasco 57%, Ponte Preta 84% e Náutico 99%. 100% praticamente, Náutico. A chance do Náutico ser rebaixado é a mesma do Cruzeiro não estar na Libertadores ano que vem. É mais ou menos por aí, Josias? O professor Diego Tristão está certo na sua avaliação? A probabilidade matemática ela não costuma falhar nisso. O que falha são os times de vez em quando, né? Mas é aquela coisa que a gente está falando aqui, né? A tabela do Cruzeiro, principalmente os confrontos que o Cruzeiro tem dentro de casa, né, fazem com que até mesmo a matemática fique bem mais fácil, né? Com a probabilidade dessas vitórias dentro de casa aí, diante também de adversários. O Cruzeiro, por exemplo, vai lá e ganha do Grêmio, já termina de complicar mais ainda a situação do Grêmio, que tá brigando aí, pelo que eu vejo, a briga do Grêmio para ir para Libertadores, né? Fora que o Grêmio tem a Copa do Brasil ainda para disputar e pode classificar para Libertadores pela Copa do Brasil. Talvez seja o campeonato até mais tranquilo para o Grêmio. E ainda tem isso, né? Todo mundo pode focar, ainda o Cruzeiro tem até essa vantagem. Isso, o Cruzeiro não tem nada. Todo mundo pode focar. O Cruzeiro não tem nada. Na Copa do Brasil, esqueceu o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro só tem o Campeonato Brasileiro para fazer.
Então, uma semana para trabalhar, para pegar o Inter. Vai ter outras semanas de folga também, porque a Copa do Brasil vai continuar, né? E a data não vai bater no Brasileiro, obviamente. Então, a situação é muito tranquila. É o Cruzeiro manter a concentração, saber que não tem nada ganho e que tem que fazer o seu papel, que é seguir a liderança. E aí vai seguindo, e nós vamos ver quantas rodadas o Cruzeiro vai assegurar com antecedência, né, o título. Os confrontos de Copa do Brasil são Atlético Paranaense e Internacional na quinta-feira. Esse jogo interessa muito o Cruzeiro, porque são dois que estão lá em cima. Botafogo e Flamengo também interessa muito ao Cruzeiro. O Botafogo jogará contra o Flamengo na quarta-feira. Isso. Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio, outro jogo muito interessante para se ver, né, Josias? Isso. Talvez, na minha opinião, eu colocava os dois como favoritos ao título, mas depois de algumas... Porque a Copa do Brasil é engraçada, né? Ela parou durante 1 mês e meio. Depois a gente volta com a Copa do Brasil para tentar entender o que está acontecendo de novo. E a outra é... Acho que a Fluminense, né? Fluminense passou. Não, Goiás passou. O Goiás contra o Vasco. Goiás e Vasco da Gama. Goiás e Vasco da Gama, que são os dois times que tem que focar. Não, o Vasco tá com a situação do brasileiro, né? Não, mas o Goiás, eu acredito que o Goiás tem muito mais chance. O Goiás vai focar no campeonato da Copa do Brasil, Josias. Isso, não tem por que ele não focar na Copa do Brasil. Porque também ele tá bem no brasileiro, assim, bem, né? Não vai cair mais, já tá tranquilo. Tranquilo, então. E aí, o que pode acontecer? Por que eu tô falando que isso é importante? Porque os times podem abandonar o Campeonato Brasileiro literalmente. Quando tiver lá na semifinal, tiver Botafogo, tô chutando, tá, gente? Botafogo, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, aí é indiferente. E Goiás? Por que o Botafogo focaria no Campeonato Brasileiro se já, vamos supor que mantém essa porcentagem, essa pontuação de 8 pontos? Por quê? Sendo que ele estaria a 4 de conquistar, fazer uma conquista tão importante. Fazer uma conquista, né, um título nacional que não vem desde 1995. Exatamente. Né? Uma coisa que a torcida vai estar assim, vendo a possibilidade muito mais real de se conquistar, porque se o Cruzeiro continuar nessa mesma toada, até mesmo o torcedor do Botafogo já vai entregar os pontos para falar assim, a gente quer a Copa do Brasil. Exatamente, e já vai estar classificado, a gente espera que o Botafogo esteja na Copa Libertadores ano que vem, seria uma grande vitória para o Botafogo. Eu não estou aqui desmerecendo o Botafogo, mas é um time que não disputa a Taça Libertadores desde 96. O Atlético não disputava desde 2000? Desde 2001, né? Não, 2000, porque ele foi vice-campeão em 99. E chegou em 2013 e ganhou. Então, por que não o Botafogo não pode chegar ano que vem e ser campeão da Copa Libertadores? Exatamente. Que é um campeonato que, na minha opinião, para o Botafogo é um time que não tem tanta estrutura igual aos outros, que não pode chegar lá e ganhar. É um campeonato de 6 meses, de mata-mata, tudo pode acontecer. Exatamente. Josias, então eu estou aqui me despedindo dos esportes.com. Estou vendo ali o Fausto no estúdio já em pé, querendo que a gente encerre os trabalhos. Encerrar os trabalhos. Muito obrigado com você aqui. Não vamos falar de NFL, de Arsenal nem Tottenham hoje, tá bom? Beleza. Pode deixar, né? Porque... Não vamos falar. Não vou nem comentar aí que o Super Ozzy está aí. Super Ozzy é difícil. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Fiquem com Deus e até a próxima.